o grande ponto, não é? E eu acho que a gente precisa destacar isso, é que, na realidade, eu venho patrocinando essa ideia há muito tempo. Os países, eles fazem negócios, eles não têm amigos. Os negócios entre países são pautados em interesses reciprocamente atendidos. E eu acho que esse caso da Rússia e da Turquia mostra, não é, de maneira bastante clara, que é disso que se trata. Então, não podemos imaginar, numa situação normal, que estes interesses eles sejam perpétuos. Há oscilações de acordo com os negócios que são propostos, inclusive com as novas realidades que vão surgindo no contexto das próprias relações políticas e das próprias relações entre países derivadas desse momento de tensão na disputa interestatal. Mas não é absolutamente novo para mim. Eu, na realidade, não tinha outro tipo de expectativa. Há muita coisa que é alimentada no sentido, muitas vezes, de dar uma conotação sensacionalista ou de trazer a tentação que as pessoas têm, muitas vezes, de se apropriarem dessa análise de maneira absolutamente torcedora, por mais que muitas vezes neguem isso, né? Neguem. Então, há uma construção de caráter eminentemente ideológica. E essa questão de caráter... Daniel, não há outra... são pautadas apenas por negócio. E quem diz isso, e eu vou dizer uma coisa para vocês, em termos bastante concretos, são os diplomatas dos próprios países envolvidos. Os diplomatas, os grandes negociadores, em termos mais concretos, eles assumem claramente que o que se busca é atender o interesse dos países. Quando a discussão vai para essa coisa de caráter ideológico, de pauta de costumes e algo que o valha, você tem o que era, até há pouco tempo atrás, muito aventado pelas pessoas que parece que esqueceram disso, né? Que são duas palavrinhas mágicas: divisionismo e diversionismo, tá? Essas duas palavrinhas mágicas, elas eram muito comentadas até pouco tempo atrás, mas parece que elas saíram um pouco de pauta na medida em que muita gente não tem mais interesse de lembrar dessas posições. Os negócios que, em um determinado momento... Veja, vou dar um exemplo aqui concreto. Vamos supor que nós tenhamos negócios com a Venezuela. Salve aberrações de caráter quase que de seita, né? Que nós vivenciamos recentemente no Brasil e em algumas partes do mundo, me parece que ainda continuam aí a dar sinais de vida. Mas vamos supor que nós tenhamos negócio com a Venezuela. A Venezuela tenha petróleo a nos oferecer. No momento em que o petróleo não estiver mais disponível, aquele passa a não ser mais um player interessante. É a grande realidade que a gente observa. Claro que existe também a questão de apresentação de algumas questões de interesse geopolítico, geoestratégico, que de alguma forma se confundem com essa questão manifesta do interesse econômico. Então, geopolítica e geoeconomia, elas estão absolutamente imbricadas. Tá? Agora, não há que se imaginar que algum país que não tem absolutamente nada a oferecer a outro seja atendido de maneira, vamos dizer, altruísta. No cenário das relações geopolíticas, isso é praticamente inexistente. Tá? Isso é praticamente inexistente. É que essas duas palavrinhas mágicas, divisionismo e diversionismo, elas praticamente saíram da pauta na medida em que hoje a gente tem grupos dentro desse grande conflito interestatal que estão muito dispostos a gastar todo o seu repertório com a questão da propaganda. Então a propaganda, ela é muito, muito, muito importante num conflito como esse. E dentro desse contexto de propaganda que se coloca muitas vezes aí de forma reiterada na cena da análise geopolítica, muitas vezes as pessoas tentam empurrar conceitos, aí sim, eminentemente ideológicos, não é? E aí as coisas se complicam, porque nós temos, e isso eu vou dizer para vocês muito francamente, vocês sabem da minha franqueza e da minha tranquilidade ao abordar determinados temas. Isso, por vezes, até nos desestimula a trazermos uma análise criteriosa, uma análise técnica, uma análise objetiva. Eu estou colocando aqui para vocês que o encontro, fundamentalmente, chegou a um consenso porque existe o interesse comum, que é a questão do estabelecimento das usinas nucleares na Turquia, também. A questão das trocas comerciais, também.
a questão, inclusive, de que os grãos russos passem pela Turquia e eventualmente substituam até a oferta de grãos ucranianos, eventualmente também, se esses players que forem fazer, vamos dizer, o repasse desses commodities forem pessoas próximas ou ligadas ao inner circle, ao ambiente mais próximo do Erdogan. Mas, fundamentalmente, é a questão da energia, do gás e do petróleo. Agora, quando a gente vê que as pessoas estão tão ideologizadas, estão tão empolgadas com a questão de vestir camisas, acreditam tanto em epítetos, em frases de efeito, de impacto, mas isso acaba até nos desestimulando a entregar oferta de análise efetivamente técnica, adulta, madura, tranquila, dissociada de interesses subterrâneos. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para vocês. É a maneira que eu sei fazer, é a obrigação que eu sinto que eu tenho com o público que permanece conosco, que permanece confiando no nosso trabalho, que permanece confiando no que nós temos entregue, e mostrar para vocês, não é, que existem algumas oscilações em função de questão ideológica subjacente, é fato, mas quem não tiver nada a oferecer, quem não tiver commodity, quem não tiver matéria-prima, quem não tiver conhecimento científico, técnico, tecnológico, quem não tiver a oferecer nessas trocas dentro do mundo geopolítico, vai ficar de fora, né? Não importa se há uma afinidade religiosa, não importa se há uma afinidade étnica, não importa quanto de história possa ser aportada aí, se não houver efetivamente o que ser objeto de troca. E a gente está vivendo um momento muito difícil nesse sentido aqui no país e no mundo. Isso não é um privilégio do brasileiro. Mas como as coberturas que são feitas, elas são coberturas... E é claro que as partes que estão envolvidas nesse conflito estão gastando dinheiro. Não sejam inocentes a ponto de acreditar que as partes que estão envolvidas nessa grande disputa interestatal não estejam gastando dinheiro. Porque a propaganda é a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio. Então, o mundo não é o mundo de 1945, o Putin não é o Stalin, o Zelensky não é o Hitler, cada um com suas vicissitudes, cada um com seus objetivos, cada um com suas perspectivas, cada um com seus aliados. E isso não exime, e é importante que a gente fale sobre isso, não exime a crítica ao que efetivamente a OTAN ou a NATO praticou na antiga Iugoslávia, praticou no Iraque, praticou na Líbia, praticou no Afeganistão, no Sudão e até em Granada e no Panamá. Isso são fatos históricos absolutamente incontestos, no meu modo de ver. A situação que a Líbia se encontra hoje, eu acho que não deixa dúvida, a situação que o Iraque se encontra hoje não deixa dúvida, a situação que a própria dificuldade que existe hoje na Síria, que recrudesceu, também não deixa dúvida. Agora, o fato é que querer importar, não é? Ctrl-C, Ctrl-V, uma realidade do mundo de 78 anos atrás, do final da Segunda Guerra Mundial para hoje, absolutamente incongruente com a realidade.